Frade, e aí, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Adalto, do site www.autoracing.com.br. Falam que eu não falo muito claro o nome do site, então eu vou pedir pro produtor colocar aqui, tá? E hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu em Paul Ricard no primeiro dia de treinos livres. Aconteceu várias coisas além do treino livre, né? Dos treinos livres. Primeiro que a Pirelli tentou marcar uma reunião com os pilotos, mas todos eles recusaram e ninguém disse que ia, então não teve reunião. Quer dizer, os pilotos estão bem chateados, né, para não dizer outra palavra, com a Pirelli, e com razão, porque a desculpa que eles deram para os estouros de pneu em Baku, como a gente já vem falando, né, desde que aconteceu, foram bastante esfarrapadas, né, e então ninguém aceitou isso, ninguém quis papo. E a Pirelli fez uma coisa agora, ela aumentou muito a pressão dos pneus. Nunca os pneus tiveram uma pressão tão alta. E o que acontece quando você aumenta a pressão do pneu? Se diminui a área de contato do pneu com o asfalto. Então você perde um pouco de aderência. Em curva, né? Obviamente. Então os pilotos não estão nada satisfeitos com isso também. Além disso, colocaram umas zebras ridículas na curva 2, umas salsichas lá que estão destruindo os carros. A pista foi recapeada, então está com baixíssima aderência, né? O que é bem complicado, ninguém gostou muito. Pior, pneu macio. Pneu macio mal está durando uma volta rápida. Amanhã provavelmente a maioria vai fazer o Q2 com o pneu médio, porque o macio se começa a volta e no meio da volta ele já vai ficando ruim, o terceiro setor já está bem ruim. Pra vocês terem uma ideia, a volta do Bottas, que foi a melhor volta que ele deu, que foi com o pneu amarelo, ele tinha tentado a melhor volta com o pneu vermelho, né, com o pneu macio, mas foi ruim a volta, o terceiro setor foi bem ruim, o segundo já não foi bom, o terceiro foi bem ruim, então ele foi e fez a volta com o médio, e ficou a 8 milésimos do Verstappen, que foi o primeiro, e o Verstappen foi com o pneu macio, o Hamilton também com o pneu macio, só o Bottas que foi com o pneu médio. Mas provavelmente amanhã eles vão fazer tudo com o Q2, quase todos os pilotos, pelo menos os primeiros, né? Eu imagino que os 8 a 10 primeiros vão fazer o Q2 com amarelo. Só vão pôr o pneu macio vermelho no desespero, para se ver que não vai passar para o Q3, entendeu? Senão vai tudo com o pneu amarelo, porque o pneu vermelho não está funcionando nessa pista. Então, estão pisando na bola, né? Lá na Fórmula 1. Tanto em relação à pista, como em relação ao pneu. Vamos falar um pouco agora sobre os treinos. Vamos falar um pouquinho, antes de falar um pouquinho sobre isso, vamos falar primeiro quais foram os melhores tempos, né? Como é que acabou o TL2. O Verstappen 1:33.872 em primeiro, o Bottas 8 milésimos atrás. 8 milésimos é menos que um piscar de olhos, ou seja, é quase um empate isso daí, né? Aí o Hamilton já está 2 décimos atrás, depois o Alonso, sensacional, 4 décimos atrás. Não sei se o Alonso, uma notícia boa do Alonso é que ele disse que já está pegando a mão do carro, que já está entendendo tudo, que está beleza e que ele só vai melhorar daqui para frente. Ele tinha dito isso antes de começar o TL1, e ele provou, né, que ele tá achando o carro mesmo, pelo menos para a volta rápida. Para stint longo ainda tem problema, o carro desgasta muito o pneu, o carro não é bom para stint longo, mas para volta rápida o Alonso já melhorou bem, fez o 4º melhor tempo. Depois o Leclerc, Ocon, Gasly, Sainz, Raikkonen, e aí a McLaren, a primeira McLaren só em 10º lugar, meio decepcionante. Meio decepcionante. Depois Giovinazzi, Pérez, horrível, Pérez 1 segundo atrás do Verstappen, né? Tudo bem, ele pegou um certo tráfego na volta dele, mas não foi tudo isso para dar 1 segundo de diferença.
Ali era para dar no máximo meio segundo e deu 1 segundo. Então o Pérez precisa melhorar muito na classificação, né? Vamos ver o que vai acontecer. O Ricardo só em 14º. Então o Ricardo também não está achando o carro ainda está com problema. Tem que melhorar. Vamos aproveitar agora e vamos falar de stint longo. Stint longo são as voltas que eles fazem com o pneu principal que eles vão usar na corrida, que no caso dessa corrida vai ser o pneu médio, pneu faixa amarela, que eles dão, antigamente os stints longos eram 15 voltas, 14, agora está bem menos, se bem que dessa vez foi um pouquinho mais. O Bottas fez um stint longo meio curto, 7 voltas só. Eu tenho aqui a média de voltas do Bottas, Verstappen, Hamilton e Pérez. Foi nessa sequência que eles foram mais rápidos, né? O Bottas fez 1:37.464, mas ele deu só 7 voltas. O Verstappen fez 1:37.7, 3 décimos mais lento que o Bottas, mas ele deu 10 voltas. O Hamilton fez 1:37.9, também com 10 voltas, e o Pérez 1:38.5 com 10 voltas. O Pérez está mal também no stint longo, né? Ele foi mais de 1 segundo mais lento do que o Bottas e quase 1 segundo, e foi 8 décimos mais lento que o Verstappen. Então, alguma coisa está errada aí com o Pérez. O acerto, não achou a pista, tem alguma coisa errada, porque a diferença está muito grande, inclusive no stint longo. Não pode ter uma diferença desse tamanho, senão ele vai ficar para trás, é capaz de tomar, inclusive, de outros carros, né? Então o Pérez ficar ligado, essa noite tem muito trabalho para fazer, porque amanhã eles têm mais um treino livre, o TL3, e depois já vai para a classificação, né? E se largar mal, é complicado. Tudo bem, essa pista não é horrível de ultrapassar, tem ponto de ultrapassagem, mas não adianta, enquanto você está atrás dos outros carros, os primeiros estão indo embora, entendeu? Você não pega mais. Então o Pérez tem que se classificar no máximo entre os 5 primeiros. O ideal seria se classificar entre os 4 primeiros, evidente. Mas vamos dar um desconto aí, tem que se classificar entre os 5 primeiros, senão já era, né? O que mais que nós podemos falar sobre os stints longos? Quem fez um stint longo razoável foi o Vettel, né? Ele fez um stint longo, ele ficou 1,2 segundos do Bottas. Mas se você vê que o Pérez ficou a 1 segundo do Bottas, o stint longo do Vettel foi bom, né? A volta rápida não foi muito boa. Vamos ver em que lugar ficou o Vettel na volta rápida. Ele foi mal, 15º. Mas o stint longo dele não foi mal. Então, quer dizer, se ele conseguir melhorar para a classificação, ele pode ter um bom ritmo de corrida, né? Ele e o Ídolo Stroll ficaram bem pertinho do outro, a diferença é 1,5 décimo mais ou menos. E a boa notícia para mim é o Alonso, né? Alonso, um super piloto, que eu já estava começando a ficar preocupado. Vamos ver, é só treino, mas já é alguma coisa, entendeu? Quer dizer, a gente já está esperando que ele faça uma classificação boa amanhã, no mínimo vá para o Q3, e depois na corrida vai ser um pouquinho mais complicado, tanto para ele quanto para o Ocon. Não vai ser muito fácil não, mas largando mais na frente, eles têm mais possibilidade de segurar a posição, dá para fazer uma estratégia diferente, sempre dá para fazer alguma coisa. Quando você larga lá atrás é bem complicado, você começa a depender de um monte de coisa, começa a depender de safety car, começa a depender de, sabe, aqueles espantos que acontecem em algumas corridas. Então é isso, amanhã a gente volta, depois da classificação. Hoje eu não consegui falar com meus contatos nas equipes, mas acho que não teve nada de especial. Eu sei que o Gasly usou a OP nova
da Honda. Eu não sei nem se a Red Bull já usou, ou se vai usar só amanhã. Ah, tem uma coisinha que eu estava esquecendo. Chassi. O chassi desse ano é o mesmo do ano passado, né? Vocês sabem, vocês lembram disso. Então, as equipes elas fizeram alguns chassis novos para esse ano, mas estavam aproveitando alguns que usaram pouco o ano passado. Por isso essa troca de chassi que teve na Mercedes. O Bottas está com o chassi que o Hamilton usou nas 6 primeiras corridas, e o Hamilton está com o chassi que ele usou no ano passado. O Toto Wolff disse que se o Hamilton não tiver satisfeito com esse chassi, o Toto Wolff falou que os engenheiros disseram que o chassi está perfeito. Mas não adianta o engenheiro falar isso, se o piloto não se sentir bem, tem que trocar. Então o Toto Wolff já falou que tem um chassi novinho, caso o Hamilton, sem uso, igual, evidentemente igual aos outros chassis, mas novo, nunca foi usado. Se o Hamilton quiser, eles colocam o chassi para amanhã, para o TL3 e para a classificação. Ainda não temos essa informação, se o Hamilton pediu para trocar ou não, mas se ele não se sentir confortável, dá tempo de trocar, se ele ainda falar hoje, né? Amanhã já fica difícil, tá? Então, se você gostou, dá o seu joinha, se inscreve no canal, manda para os amigos, e eu quero agradecer também toda a força que vocês estão dando. A gente tem um canal novo aí e está indo bem legal, graças a vocês. Obrigado, um abração, até amanhã.